Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Salmos, material apresentado no livro O Tesouro de Davi, que é uma obra do Charles Spurgeon. É um devocional muitíssimo bem elaborado. É o chamado por alguns a obra-prima do Charles Spurgeon, né? A exposição do livro dos Salmos. O autor aqui dá um título, ele diz que podemos chamar o Salmo de número 8 de A Canção do Astrônomo. A Canção do Astrônomo é o que consta aqui no livro que estamos lendo. Voltando aqui à Bíblia, pelo menos para as leituras que nós estamos fazendo aqui, a maioria dos textos é a King James, a glória do Senhor. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, e as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Graças a Deus pela sua palavra. Esse é um salmo de louvor, um salmo de adoração, um salmo em que o autor reflete sobre a grandiosidade da obra de Deus, as maravilhas da criação, a vastidão dos céus, do universo, e que, sendo Deus o autor de tão magnífica obra, ele ainda se importa conosco, pequenas criaturas que existimos neste pequeno planeta do sistema solar, num universo tão gigantesco e grandioso. Por isso, o autor fala canção do astrônomo, canção não só do astrônomo, mas o louvor, a adoração de todo aquele que para refletir sobre a imensidão do universo, a grandiosidade, a complexidade, sobre as maravilhas da criação de Deus. O autor comenta aqui: desça, se quiser, até as regiões mais profundas do oceano, onde a água serena dorme, até mesmo a areia imóvel em silêncio ininterrupto. Até mesmo ali está a glória do Senhor, revelando sua excelência no silêncio, no silencioso palácio do mar. Empreste as asas da manhã e voe até os confins do mar, e ali Deus está. Escale até o mais alto céu, ou mergulhe no inferno mais profundo, e Deus será em ambos, sendo louvado em canção eterna ou justificado em terrível vingança. Em toda parte, em todo lugar, Deus habita e está agindo manifestadamente. A glória de Deus excede a nossa compreensão. A glória de Deus excede em muito as nossas expectativas, porque as nossas expectativas são tal quais as nossas vidas, são curtas, são longas e manifestas preocupações com questões passageiras. Muitas das angústias, dores e aflições que assolam a vida das pessoas, que atormentam a sua mente, que afligem o seu espírito, elas se esgotam com o tempo. Se você permanecer fiel a Deus, que é o que de fato importa, os problemas e as dificuldades passarão. As aflições e as angústias terão o seu fim. A dor, a enfermidade também. A Bíblia fala que até a morte será derrotada. E coloca a morte como o último inimigo a ser derrotado, o último inimigo da humanidade, a última afronta que o pecado
fez ao Todo-Poderoso Deus é a morte, e a morte será derrotada. Nós confessamos, nós acreditamos na vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nos alegramos. E o salmista teve esse momento aqui de reflexão, de inspiração, de adoração e a felicidade de realizar o registro disso tudo, devidamente instruído, orientado pelo Espírito Santo, e abençoar as nossas vidas até os dias de hoje. Quando fala aqui da boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Esse texto é utilizado por Jesus Cristo quando ele vai até o templo, dias antes da sua crucificação, lugar onde ele profere a sua pregação, os seus discursos, recebe ali afrontas e ataques de fariseus, de sacerdotes, de saduceus, de vários grupos que queriam desautorizá-lo diante do povo, porque Jesus Cristo era muito popular, tá? O povo, as crianças estavam sempre próximos a Cristo Jesus. E quando Jesus ingressa no templo, as multidões que o acompanhavam estavam cantando, louvando, adorando, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, e tomados de inveja, os sacerdotes questionaram: não ouves o que eles estão falando? E Jesus cita esse texto aqui do Salmo: não ouvistes que das crianças e dos recém-nascidos o Senhor suscitaria o perfeito louvor? É uma citação, também uma referência da boca das crianças e dos recém-nascidos. O perfeito louvor, a adoração, o reconhecimento de Jesus como Senhor e Cristo, fato para as multidões, fato, verdade, revelada por Deus em Cristo Jesus na vida de centenas, na vida de milhares de pessoas naqueles dias. Entretanto, entre os religiosos profissionais, a única coisa que eles conseguiram foi produzir afrontas, insultos e palavras de morte, que no final serviram para as suas próprias condenações, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, mesmo condenado e executado pelo Espírito Santo, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. A morte não foi capaz de vencer o nosso Senhor. E a Bíblia declara e afirma que a vitória de Jesus, o nosso Senhor, também é a nossa vitória. Você, eu, todos nós que assim cremos, também venceremos a morte. Pelo Espírito de vida e ressurreição seremos transformados, seremos mudados para honra, glória e louvor do Todo-Poderoso Deus. Quanto às criancinhas proclamando, falando a verdade, humilhando o ímpio e o pecador, o autor cita aqui o Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires é uma obra do Fox, eu acho que é John Fox, eu não tenho certeza com relação ao nome, é um livro que eu não adquiri. Esse livro, ele tem, como diz, né, o Livro dos Mártires. Então ele traça aí, há uma área da teologia dedicada a isso, as pessoas que foram testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus, as pessoas que foram testemunhas da verdade, mesmo em situações extremas, mesmo em momentos dificílimos, mesmo tendo que enfrentar a morte em decorrência do seu testemunho. Estevão é o primeiro mártir cristão. Mártir não por ter morrido, mas porque em vida testemunhou a verdade. A morte foi resultado, a morte foi consequência. O que importa no martírio não é a morte em si, e sim a maneira como a pessoa se dispôs a permanecer fiel àquele que é fiel e justo para justificar todos os que se arrependem. Então esse livro vai citar
vários mártires na história do cristianismo e as circunstâncias que cercaram ali as suas vidas nos momentos finais. E um dos que é citado é um senhor Lawrence. Ele foi condenado a ser executado na fogueira. Eram tempos difíceis aqueles. Se você não se submetia ao papismo ou ao catolicismo romano, havia chance, sim, muita chance, e se isso fosse algo público, aberto, se a pessoa resistisse àquilo de forma pública, aberta, existia a chance da pessoa enfrentar uma sentença, uma condenação, o martírio. E esse senhor Lawrence, quando foi condenado à execução pelo fogo, ele foi levado numa cadeira até a fogueira, porque ele estava tão surrado, tão humilhado, tão sofrido, que ele não tinha mais forças para permanecer em pé. E eles citam que algumas crianças teriam se aproximado da fogueira e clamaram, fizeram uma oração com as seguintes palavras: Senhor, fortaleça o seu servo e cumpra a sua promessa. Deus respondeu às orações das crianças, porque esse homem, senhor Lawrence, ele morreu tão firme e calmamente como qualquer pessoa desejaria que fosse o seu último suspiro. Outra citação do livro dos Mártires diz respeito a um senhor, eu vou chamar ele de senhor Wilson, o nome citado aqui é Wishart. O senhor Wishart, quando um capelão romanista da Igreja Católica daqueles dias, ó, vejam como evoluíram os católicos, né? Não há mais uma perseguição assim a esse ponto. O catolicismo romano perdeu esse poder estatal e está impedido por lei de promover essas abominações. Essas abominações tem se dedicado aí a sua autoexistência. É uma denominação cristã, não tem como você negar que o catolicismo romano ele é cristão. O que se pode questionar é o quão comprometido ele está com a obra de Cristo Jesus. Talvez esteja mais comprometido com a autopreservação das instituições romanas. Mas esse fardo, esse peso, recai sobre todas as instituições religiosas. Estamos falando do cristianismo. Se você pegar as igrejas reformadas, também são cristãs? São cristãs. Você pega as igrejas protestantes, são cristãs? São cristãs. As evangélicas também, as pentecostais, as carismáticas, são cristãos? São cristãos. A pergunta é: o quão comprometidos com Cristo Jesus e sua obra na terra nós nos encontramos? Porque ficar lançando pedras ou brasas na palha do vizinho não resolve o problema. Apontar o dedo e acusar este, aquele outro, deste ou daquele pecado também não resolve o problema. Não resolve o problema. O que a Bíblia nos chama é para a vida. O que a Bíblia nos convida é ao testemunho. Ao testemunho, muito mais do que o discurso, a narrativa, é apresentar-se integralmente, né? A integridade diante de Deus. Procurar desenvolver a nossa fé e permitir que a nossa fé seja uma fé que alcance todas as áreas da nossa vida. Então, o convite ao martírio é isso, a disposição em viver a verdade e aceitar as consequências dessa fé e dessa convicção. O que fica em evidência na vida dos mártires é o seu compromisso, o seu comprometimento com Cristo Jesus e a sua obra, muito mais do que com as instituições, tá? Então, o pecado da institucionalização da fé, porque às vezes a instituição rouba a fé, rouba a devoção, subtrai o amor de Deus no coração da pessoa, colocando aquela instituição como objeto dessa devoção. Isso, infelizmente, é da natureza humana e acaba ocorrendo aqui e acolá. Não é um privilégio do catolicismo romano, tá?
Isso diz respeito à condição humana. Esse senhor aqui, ele é um mártir escocês. Ele foi acusado pelo capelão, por alguns capelães, de ter um demônio dentro dele. Você, senhor Wishart, o senhor está endemoniado. Por quê? Porque ele não reconhecia o Papa como persona representativa de Deus na Terra. Ele rejeitou essa ideia, como nós rejeitamos, como muitos católicos também nunca se renderam de fato a isso. Estão lá, mas não. Tá bom, né? E por isso ele foi acusado de estar endemoniado. Isso naquele tempo podia levar o sujeito a uma fogueira também, tá? Eram tempos terríveis. Esses europeus, principalmente os ingleses, os bretões, tudo bem que eles vivem hoje, né, em áreas de civilidade, de uma sociedade educada, uma sociedade avançada, sociedades bastante tolerantes, mas a história deles é de uma matança terrível, de violência terrível. O que não é prerrogativa deles, também é algo muito comum no ser humano. Na dúvida, matamos todos que discordam da gente e seremos perfeitos e felizes. Não, nunca aconteceu. Mesmo assim, sempre tem um ou outro tentando restabelecer a lei do mais forte, a lei da matança, a lei do derramamento de sangue. Esse senhor foi acusado de estar endemoniado e algumas crianças o cercaram e protestaram. Um demônio não pode falar as palavras que esse homem fala. Algumas crianças, jovenzinhos, protestaram, questionaram os inquisidores. Um outro exemplo é o reverendo Whitefield, que é um pastor anglicano, ou um padre anglicano, um pastor anglicano, tudo bem. É um membro do clero anglicano, a semelhança dos irmãos Wesley. Ele foi um pregador itinerante em tempos em que a Inglaterra, aqueles povos lá viviam numa situação de quase barbárie. E ele relata o seguinte caso: não posso deixar de acrescentar que vários meninos e meninas que apreciavam sentar-se ao meu redor no púlpito enquanto eu pregava e me entregavam bilhetes das pessoas, ainda que geralmente essas crianças fossem atingidos por ovos e lixo, que eram lançados em mim, nunca desistiram. Ao contrário, todas as vezes que eu era atingido, erguiam seus olhinhos chorosos e pareciam desejar que pudessem receber os ataques por mim. Deus faça deles, nos anos futuros, grandes mártires para aquele que dá boca dos pequeninos e crianças de peito suscita força. É uma citação do Charles Spurgeon, numa referência ao material que pode ser encontrado ao livro dos mártires. As pessoas leem a história dos irmãos Wesley, do Whitefield, desses pregadores itinerantes, membros da igreja anglicana, tá? Quando falam do John Wesley, falam como se ele fosse fundador. John Wesley não fundou igreja nenhuma, ele nasceu na igreja anglicana, ele ingressou no clero anglicano, ele viveu debaixo da autoridade do clero anglicano, ele era tratado assim meio, não teve a oportunidade de receber nenhuma paróquia, ele era um pregador itinerante e tinha algumas outras funções, mas ele não tinha um púlpito para pregar, porque a pregação dele, o movimento no qual ele estava envolvido, lembrava muito uma forte influência do chamado movimento pietista, do pietismo. Então, o clero conservador tradicional não facilitou em nada a vida desses homens. Eles tiveram sua vida, tiveram a sua brilhante e magnífica trajetória, mas o importante saber é que, nesse momento de avivamento, nesse momento de despertamento, nesses momentos de renovação, não é porque levantavam às 4 horas da manhã, não é porque oravam 3, 4 vezes ao dia. Não é porque inúmeras vezes oravam dias e seguidos e noites, e dedicando-se ao estudo, à meditação, à pregação. Não é tanto o que o homem faz,
é o fato de estarem em comunhão com o Espírito de Deus que estava agindo com esse propósito. Foram úteis para Deus. Foram úteis para Deus. Com ou sem a transformação que ocorreu na sociedade naqueles dias, esses homens teriam vivido como viveram, porque foi um compromisso que eles assumiram. Pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, quer fossem ouvidos, quer não. Quer produzissem frutos, quer não produzissem frutos. O objetivo principal é fazer da própria vida um instrumento de louvor e adoração a Deus e permitir, caso Deus queira, ser instrumento de bênção, ser vaso de bênção para a vida das outras pessoas. Porque você não estará impondo a Deus a obrigação de atuar na sua vida, porque você ora, porque você prega, porque você tem um compromisso. Deus permanece sempre soberano. Por que eu falo essas coisas? Porque o jovem, ele sempre quer uma receita. Eu chamava isso de receita de bolo. Um tanto de farinha, 3 ovos, um fio de azeite, e mistura leite, e bate isso, aquilo, e põe no forno por tanto tempo e vai sair um belo bolo. Na minha receita é bem básico. Receita de bolo. Não existem receitas para o avivamento, para o despertamento, para o crescimento espiritual. Não é imitando o que outros fizeram, ou procurando imitar o que parece ser um método ou um modelo, que você terá o Espírito Santo agindo na sua vida ou através da sua vida. Você precisa crescer na consciência de si mesmo, da sua realidade, do seu viver. Olha Davi. Davi não era astrônomo. Olha que percepção maravilhosa da obra de Deus. Mas ele permitiu que a vida dele se tornasse esse instrumento para Deus. Como? Vivendo intensamente a sua fé. Deus me constituiu rei e eu reinarei. Deus me fez pregador e eu pregarei. Deus me convocou para profetizar. Então, profetize, proclame, fale, anuncie, exorte, anime, corrija, oriente, cure, liberte, seja um agente da salvação. Mas nunca se esqueça que o verdadeiro avivamento ele é produzido pelo Espírito Santo, o Espírito de vida e ressurreição. O nosso compromisso com Deus não pode depender de resultados. A busca por resultados rápidos tem levado muitas vidas ao caminho do inferno. Tem permitido que ministérios satânicos, diabólicos, se apresentem descaradamente como se fossem movimentos evangélicos, como se fossem movimentos cristãos, como se fossem movimentos cujo objetivo é adorar a Deus. Não o são. Nunca foram e nunca será agradável aos olhos de Deus, instrumentos do pecado, instrumentos da mentira, instrumentos e ferramentas que resultam em morte. Porque Cristo Jesus é aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo não veio para promover histeria, Jesus Cristo não veio para promover ódio, Jesus Cristo não veio para promover vingança, Jesus Cristo não veio para divinizar o homem. Jesus Cristo veio para revelar o plano, o propósito e a vontade de Deus para a humanidade. O caminho proposto por Cristo Jesus é o caminho de Deus, é o arrependimento, é o abandonar as obras das trevas, abandonar as obras do pecado, principalmente a idolatria. A idolatria é uma prática que ofende o coração de Deus. A idolatria entristece a Deus. Toda e qualquer forma de idolatria são abomináveis aos olhos de Deus. Não pense você que só
A prática dos outros pode ser, pela palavra de Deus, caracterizada como idolatria, porque também outras práticas, porque o ídolo, antes de ocupar espaço no altar, antes de ocupar um espaço na parede, antes de ocupar um espaço na gravata, o ídolo se instala no coração do homem. E é o coração do homem, a alma, o espírito, que deve ser purificado desse mal. E o agente da purificação é o Espírito Santo, que atua nas nossas vidas em resposta à fé, em resposta ao arrependimento, sendo Ele mesmo aquele que nos conduz à fé e ao arrependimento. Então, em tudo, vemos a glória de Deus. Em tudo, proclamamos a soberania e o eterno poder de Deus. Tal qual o salmista, tal qual o salmista, nós podemos dizer: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Deus Todo-Poderoso te abençoe.